um coach, um cara falou que fez uma pesquisa e falou assim, qual que é o maior medo do ser humano? Aí um falou, é de morrer, é a morte. Ele falou, não, é de falar em público. E a pergunta de US$ 1 milhão, por que que o povo tem medo de falar em público? Porque nascemos com essa ferramenta ali na cabeça ali, travada e não quero falar em público. O medo de falar em público supera até o medo da morte. As pesquisas comprovam isso. E não significa que a gente tenha mais medo de falar em público do que de morrer, não é isso. É porque o medo da morte, ele não é tão real. A gente sabe que vai morrer, mas a gente não tá acreditando que vai morrer daqui a pouco. Saindo daqui vai acontecer alguma coisa que a gente vai morrer. Ninguém pensa e ninguém vive em torno desse medo. Agora, a questão de falar em público, ela é muito mais real. Ela bate na nossa porta todos os dias. Num cliente que você precisa abordar, no fornecedor, no investidor que você tenta trazer para o seu projeto, numa reunião de trabalho, na hora de conversar com as pessoas de outro departamento ou até mesmo na vida pessoal. Falar em público está em tudo. Exatamente por isso, o medo de falar em público supera até o medo da morte. E a gente tem tanto medo assim, porque tudo que se apresenta como uma novidade, o nosso cérebro ele pode entender como uma ameaça. E esse é um padrão cerebral. Nós temos 3 sistemas cerebrais, né? Nós temos o sistema reptiliano, que é o nosso cérebro instintivo. Nós temos o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. E nós temos o neocórtex pré-frontal, que é o nosso cérebro racional. Então, quando surge algo novo, por exemplo, o desafio de falar em público, a gente não está acostumado a isso, se a gente permite que a tensão ela suba a níveis altíssimos, o que vai acontecer? O nosso cérebro instintivo ele vai acionar o nosso instinto de defesa e aí vai assumir o controle do nosso cérebro e vai travar todo o processo de comunicação. O nosso cérebro instintivo ele remete lá ao homem primitivo. O homem primitivo era aquele camarada que passava uma série de problemas, né? Se a gente acha que a nossa vida é um perrengue, que a gente não viu o que esse homem primitivo ele enfrentava de problema. O que ele tinha? Ele não tinha casa para ele morar, ele vivia nas cavernas, então exposto às condições do tempo, muito calor, muito frio. Ele tinha ameaças de animais que poderiam atacá-lo a todo momento e tinha doenças que poderiam também trazer uma série de problemas até matar esse camarada. Não tinha remédio, não tinha antibiótico, não tinha neosaldina, não tinha analgésico na época, não tinha nada. Então, como um mecanismo de defesa, o nosso cérebro criou esse padrão cerebral. Toda vez que alguma coisa se apresenta como uma ameaça, ele faz isso. Ele fala, ou você foge, ou você enfrenta. E muitas vezes a gente acaba escolhendo essa alternativa de fugir, quando a gente não consegue dominar essa ansiedade, quando a gente não consegue dominar esse medo. E tem muito a ver também com o agrupamento. Porque para vencer todas aquelas ameaças que tinham lá nos tempos primitivos, no começo aí da evolução da humanidade, qual que foi o mecanismo que os homens desenvolveram? Andar em grupo. Então nós temos no agrupamento uma segurança. E isso lá atrás era uma questão de sobrevivência, uma questão de vida para eles. Então para eles para eles vencerem os desafios, para eles não serem vitimados e mortos pelos animais e tantas outras ameaças, eles precisavam estar juntos. E isso é um padrão cerebral que nos conduz até hoje. Então toda vez que nós somos tirados do grupo, e quando você vai fazer uma palestra, quando você vai gravar um vídeo, você tem que sair do grupo e vencer esse desafio sozinho. E aí, automaticamente, se você não sabe dominar, se você não aprende a dominar esse medo, essa ansiedade, o sistema reptiliano, ele entende aquilo como ameaça, aí ele assume o controle da comunicação, tira a razão de cena, tira a emoção de cena e vai lá e trava você. É por isso que dá o famoso branco, porque o instinto de defesa, ele assume o controle completamente do seu cérebro e da sua comunicação.